informação é minha. Claro, mais uma vez, equacionando aqui, como veremos um pouquinho mais adiante, com a liberdade de informação. Então, quais são os primeiros casos relacionados ao direito ao esquecimento no mundo? E aqui citando um autor espanhol que eu gosto muito, Pérez Simón Castellano, ele fala o seguinte, com base no direito ao esquecimento, né? O cidadão teria a possibilidade de exigir a supressão, ocultação ou cancelamento de determinada informação ou a constância de atos, não só de dados pessoais, mas também de notícias passadas que pudessem afetar o futuro das pessoas. Então, seguindo aqui, né? Vamos lá. Então, quais são os primeiros casos que a gente pode se referir ao direito ao esquecimento? Em uma pesquisa, eu encontrei um caso de 1889, julgada pela Corte Superior de Quebec, que falava justamente sobre uma matéria divulgada pelo jornal diário Le Violon, canadense, que trazia e reavivava notícias, acusações de um cidadão canadense que já havia cumprido e tinha sido acusado por delitos, por crimes, mas já havia cumprido pena. E o tribunal condenou aí o jornal a uma reparação civil. E a condenação foi com base na responsabilidade civil subjetiva. Vou pedir desculpas que eu estou um pouquinho gripado, tá? Esses dias aí. Por isso é até bom a exposição pela internet, porque não fiz teste de Covid, mas enfim, não sei. Já peguei, agora não sei se seria. Mas peço desculpas aí pela voz. E a condenação foi com base, portanto, na responsabilidade civil subjetiva. Por que eu estou falando isso? Porque hoje existe uma grande discussão se a responsabilidade civil dos veículos de comunicação ela é objetiva ou subjetiva. Tá? E isso eu trato na obra, mas não vou entrar aqui nessa seara. Mas se a responsabilidade do jornalista ou do veículo de comunicação que divulga uma informação deletéria à imagem, à privacidade de alguém, ela deve ser calcada na responsabilidade objetiva, sem aferir culpa, ou subjetiva, parece aferir culpa. Nesse caso aqui, primeiro caso julgado, seria, portanto, uma responsabilidade calcada na culpa. Em 1983, antes de 1983, houve um caso emblemático julgado pela Corte Constitucional Alemã. Esse julgado foi de 1973 e foi um caso paradigma também para essa teoria que é muito usada hoje na hermenêutica constitucional e na teoria geral do direito, que é a ponderação e o sopesamento de valores de bens jurídicos quando há uma colisão de direitos fundamentais caros. Esse julgado, o caso Lebar, que se debruçou justamente sobre a colisão entre a liberdade de expressão de um veículo de comunicação alemão e o direito à privacidade daquelas pessoas, o julgamento não se referiu a direito ao esquecimento. Tá? Essa construção do direito ao esquecimento foi uma construção que eu particularmente fiz na nossa obra, mas o julgamento foi paradigmático em relação à técnica do sopesamento e da ponderação. Ou seja, acho que muitos já devem ter lido a respeito. Hoje, diante de uma colisão de bens jurídicos, de direitos fundamentais, é muito difícil você conseguir equacioná-los através de normas, regras. Por quê? Porque os bens jurídicos eles são fluidos ali, tem que analisar o caso concreto. Qual é o peso de cada direito de acordo com precedências condicionadas, alexe novamente, de acordo com circunstâncias fáticas e normativas do caso concreto. Então, com base nisso, que você vai ponderar qual é a irradiação de um direito e qual é o peso que o direito tem naquele caso concreto. A crítica que se faz à ponderação, não vou entrar muito em ponderação aqui, senão a gente gastaria todo o tempo falando isso, seria a possibilidade de subjetivismo do intérprete. Porém, eu, como perfil também da visão de Alex aqui, entendo que desde que devidamente fundamentado, racionalmente com o direito posto, o sistema jurídico posto,
essa decisão ela não é subjetiva, não é um decisionismo, mas sim uma decisão legítima com base nesse critério de ponderação. Porque os direitos fundamentais, eles são direitos prima facie. Todos os direitos fundamentais, aí, mais uma vez, corrente teórica, referencial teórico de Alexia, que eu também sigo, os direitos fundamentais, eles são direitos prima facie que são realizáveis na maior medida possível, de acordo com circunstâncias fáticas e normativas do caso concreto. Então, trazendo isso para a liberdade de expressão e privacidade, eu falo aqui um pouquinho do caso Lebas. Em 1969, em Lebas, que é um pequeno lugarejo lá do oeste da Alemanha, 4 soldados foram mortos e um soldado foi gravemente ferido durante um serviço, né? Eles guardavam ali um depósito de munição. E 2 acusados foram condenados à prisão perpétua na Alemanha. E um terceiro condenado foi submetido à reclusão por ter apenas participado ali da empreitada criminosa. Anos após, um veículo de comunicação da Alemanha, ZDF, aqui a sigla, né, tem um nome completo em alemão que eu não vou reproduzir, mas resolveu fazer um documentário sobre esse episódio, relatando ali detalhes, com o nome dos acusados, o nome real dos acusados, uma suposta relação homossexual que eles tiveram, que levaram, inclusive, foi a motivação dos crimes, segundo o documentário. E esse documentário ele ia ser veiculado na Alemanha dias após a libertação do último acusado, ou seja, desse acusado que não teve a prisão perpétua, né, que teve só uma pena de reclusão. E esse acusado, sentindo-se violado na sua dignidade, dizendo que já tinha cumprido ali a sua obrigação perante o sistema de justiça alemão, ingressou com a ação judicial para inibir e proibir a veiculação deste programa. Em primeira instância, segunda instância, isso não foi acolhido, mas ele chegou ao Tribunal Constitucional Alemão. E o tribunal, usando justamente os critérios da ponderação, da proporcionalidade, do sopesamento, entendeu que naquele caso concreto, a liberdade da informação jornalística, ao se colidir com a privacidade da pessoa retratada, e por entender que a pessoa já havia cumprido todos os requisitos perante a sociedade, e que ali, na iminência da sua saída da prisão, ele deveria reconstruir a sua identidade, aquele veículo de comunicação estava abusando do direito de informar, portanto, naquele caso concreto, entendeu que a proteção da personalidade humana deveria se sobrepor à liberdade de radiodifusão, de modo que, naquele caso concreto, impediu a divulgação do programa. Bom, mas avançando um pouquinho mais, e o que dizer então do esquecimento e da proteção de dados pessoais? Em relação aos dados pessoais, a gente vai ver que é muito mais fácil defendermos a questão do esquecimento, porque seria uma mera desvinculação de algoritmos e fontes de pesquisa. Às vezes, enfim, aí vamos avançar um pouquinho mais e veremos que neste caso dos dados pessoais, essa colisão de bens jurídicos ela é até mais fácil para se defender o direito ao esquecimento. Porém, nos Estados Unidos e Inglaterra, em que há um sistema do common law, né, o sistema jurídico é calcado no direito consuetudinário, costumeiro, não há direito ao esquecimento. E tampouco há essa ideia de desvinculação de dados. Por exemplo, informações sobre antecedentes penais de indivíduos podem ser acessadas por qualquer pessoa em páginas da web, por tempo indefinido. O Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, ele assentou que a primeira emenda da Constituição americana reconhece a liberdade de expressão e de imprensa, e nela se inclui a possibilidade de comunicar os antecedentes penais, seja pela própria difusão, pela imprensa, ou por consulta de pessoas privadas ou entidades. Então, para a cultura jurídica do common law, a cultura trata esses arquivos de tribunais como fontes públicas de informação jurídica. E vocês sabem que nos Estados Unidos a primeira emenda
da Constituição americana trata a liberdade de expressão quase